Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Você consegue encontrar o nosso site, as nossas redes sociais aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes de começarmos, vou te convidar a fazer um breve relaxamento comigo. Vamos respirar profundamente, elevar nosso pensamento ao mais alto, nos conectando a Deus, nosso Pai. E assim agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelas oportunidades que temos, por mais este dia. Mentalizamos o Mestre Jesus aqui ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando, junto da espiritualidade amiga, que está sempre ao nosso redor, sempre nos indicando o melhor caminho a trilhar. Que tenhamos a força, a fé e a coragem para continuar neste belíssimo caminho que Jesus nos indica. Que assim seja. Então, vamos para o nosso estudo. Hoje vamos começar o nosso capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E vamos estudar os itens de 1 a 3, cujo tema é Justiça das Aflições. Eu vou ler um trechinho do item 1, é o trecho do Evangelho de Mateus, para a gente começar as nossas reflexões. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. A partir deste trecho e de mais dois trechinhos do Evangelho de Lucas, muito similares a este, Kardec vai trazer algumas reflexões sobre o que seria, é uma introdução, né, do capítulo, o que seriam, né, esses aflitos, o que são essas aflições. Vamos entender, então, um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Ser bem-aventurado, o que significa? Significa ser feliz. Então, quando lemos o título desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, podemos entender também felizes os aflitos. Nossa, mas como assim nós podemos ser felizes enquanto passamos por aflições? Entendemos que as bem-aventuranças, na verdade, são promessas para a vida além da morte do corpo. Fica muito mais simples e faz muito mais sentido se percebermos as bem-aventuranças dessa forma. Quando Jesus coloca ali, por exemplo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, se esperarmos por essas recompensas na vida presente, pode ser que elas aconteçam, mas pode ser que não, porque na verdade essas recompensas dependem da nossa conduta, da nossa atuação. Então é mais comum que essas recompensas venham a ser colhidas com o passar mesmo de uma existência, a partir do nosso amadurecimento. Então, sim, haverá sim a recompensa, essa felicidade, mas a partir do momento que essas aflições que nós passamos, que todos nós aqui no planeta Terra passamos, sejam bem aproveitadas por nós mesmos, a nossa postura. Assim, mais uma vez, Jesus deixa bem claro a imortalidade da alma. Para que não percamos a fé, para que não percamos a nossa confiança em Deus, é importante que tenhamos essa clareza a respeito da nossa vida, que a vida ela é uma só, e temos as sucessivas experiências, né, da reencarnação, mas como espíritos, né, a nossa vida é uma vida só, como que assumimos roupagens diferentes, né, a depender da nossa tarefa a ser desempenhada naquele momento. Por isso nós vemos aqui no planeta Terra tantos irmãos com dificuldades, né, às vezes tão grandes, tão complicadas, crianças que já nascem com dificuldades de saúde, né, dificuldades mentais, dificuldades da locomoção, e pensamos, por quê? Mas muito mais interessante do que pensar o porquê, né, porque muitas vezes esse motivo, né,
Esse motivo está muito provavelmente em algum erro, né? Algo que alguma dificuldade que nós colocamos para nós mesmos, ou pode ser uma prova também para que avancemos. Então fica um pouco incerto se a gente se pergunta por quê, ou coloca assim, né? Deus, por que comigo? Por quê? Mas que diante das dificuldades possamos olhar com a seguinte pergunta: para quê? Para que essa dificuldade apareceu na minha vida? Para que eu tenho dificuldades com a minha família? Talvez para que eu possa desenvolver a minha paciência, minha compreensão. Para que eu tenho problemas na área afetiva, na área do trabalho? O que esses problemas estão querendo de mim? Como eu devo me colocar? Se ainda não consegui resolver, que tal tentar de uma forma diferente? Se pensarmos na consequência, muitas vezes a resposta vem. E é aqui um detalhe bem interessante, né, sobre esse bem-aventurados os aflitos, tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora. É uma bem-aventurança que traz a lei de causa e efeito. Ela destaca a justiça de Deus. Deus não quer que ninguém sofra. Somos nós mesmos que colocamos a maioria das aflições no nosso caminho. Então, se estamos passando por algum sofrimento, ele não é culpa de outra pessoa. Aflições não são terceirizadas. Elas não foram criadas por outra pessoa e jogadas no nosso colo. Da mesma forma, nós não podemos terceirizá-las, do tipo, eu estou passando por esse problema, mas eu vou jogar para outra pessoa resolver. Não vai acontecer. Porque se essa aflição seja uma expiação, ou seja, uma correção de algum errinho do passado ou dessa vida de agora, seja uma prova, ou seja, um desafio que vai fazer a gente avançar, só a gente pode fazer. Dessa forma, nós teremos o mérito de termos conseguido vencer a nós mesmos. Outro ponto importante aqui para levarmos em conta, né? Os que sofrem hoje podem ser recompensados, serão recompensados futuramente e dispensados em próximas reencarnações de determinados sofrimentos, visto que não mais precisam deles para o seu desenvolvimento pessoal. Por exemplo, né, que ele está falando, nós já cumprimos aí algum desafio, já passamos por essas etapas, já vivenciamos, não precisamos vivenciar de novo, a não ser que seja por uma missão, que nós queiramos nos submeter a essa dificuldade novamente para uma missão. Por exemplo, o próprio Jesus. Jesus, quando encarna aqui na Terra, para viver aqui pertinho da gente, ele tem um corpinho de carne e osso. Ele passou por muitas dores físicas, né? Se a gente for lembrar, ele sofreu violência, né? Ele foi machucado, ele foi crucificado, ele sente dor, ele passa por essas dificuldades, bem como também foi incompreendido, criticado, perseguido. Então, se nós pensarmos, poxa, mas o espírito superior, né, passando por tudo isso, ele provavelmente, né, muito provavelmente, já fez essas provas, já passou por elas há muito tempo, mas foi necessário que em missão ele pudesse passar por isso para que nós víssemos, testemunhássemos e que aquilo ficasse de exemplo para nós. Jesus é nosso mestre porque ele exemplifica não só a palavra, mas as ações, né? As ações são muito mais fortes que a palavra, muitas vezes, não é? Então, Jesus está exemplificando toda a sua vivência, é uma vivência de exemplo pelo que ele fala e pelo que ele faz. Por isso, ele se submete novamente à dor física, a dor psicológica, né? Porque é difícil, dói a gente não ser compreendido, a gente ser perseguido, dói para nós, se já dói num nível tão pequenininho, imagina para Jesus, né? Que, né, trouxe para nós esses ensinamentos tão vultosos, tão importantes para a humanidade, e naquele momento está ali passando por toda essa incompreensão, toda essa violência. Então, é por isso, né, tá nesse rol aí desse exemplo dos espíritos que já passaram
por determinadas dificuldades, mas escolhem ali passar novamente por missão. Outro ponto importante, quem aceita a existência de Deus e nele deposita sua fé, sua confiança, consegue compreender as aparentes injustiças que existem na Terra. Porque as injustiças, elas são humanas. Deus é soberanamente justo e bom. O que nós vemos parte da nossa vivência pequenininha, do nosso entendimento que é muito pequenininho da vida. Muitas vezes a gente pode olhar para alguém, mas essa pessoa é tão má, ela é tão, fala mal dos outros, não gosta de ninguém, e olha, a vida dela é maravilhosa. E eu aqui me esforçando, estou passando um monte de dificuldade. Então, primeiro que a gente não está dentro da cabeça do outro para saber se a vida dele é assim tão maravilhosa. Segundo, que a cada um conforme as suas obras. Então, temos em todo momento, tem um momento específico para baterem a nossa porta aquelas aflições. Só aparece quando a gente está preparado. Pode até parecer que não, mas as aflições elas vão aparecer quando a gente está preparado para lidar com elas. A justiça de Deus ela é tão maravilhosa que até nisso Deus é bom. Não, olha, esse é o momento para você lidar com isso. E aí vamos nós, pegar a tarefinha de casa para fazer. Deus é muito bom, porque até nisso ele sabe o que nós vamos conseguir dar conta e o que não vamos. O que sabemos, gente, é que por estarmos aqui no planeta Terra do jeitinho que estamos, é porque já cometemos muitos erros no passado. E também continuamos cometendo erros no presente. Então, estamos tentando não cometer mais tantos erros. Sabemos que a nossa vivência atual exige que passemos por algumas aflições de ordem expiatória, das expiações dos nossos erros, seja das experiências passadas, seja dessa daqui atual. E também temos provas para que possamos avançar. Essas daí, gente, não dá para terceirizar. Como eu falei, o mérito é nosso. E vai chegar na hora certinha. E ali a gente vai se descobrindo e vai percebendo que aos pouquinhos vai conseguindo vencer as dificuldades. Para a gente finalizar, separei aqui um trechinho que o Kardec coloca no item 3, onde ele diz o seguinte: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo. Lembrando, gente, o Espiritismo ele é o cristianismo redivivo, como o Kardec acabou de dizer aqui. O Espiritismo nos facilita, ele é um facilitador da palavra de Jesus. Então, lemos e conseguimos entender. E a partir do entendimento, a proposta é que a gente pratique, para que a gente saia simplesmente daquele conformismo de continuar vivendo como sempre viveu, continuar agindo como sempre agiu, continuar dando sempre as mesmas respostas. Para que a gente possa encontrar em nós mesmos uma potência de mudança, e uma potência de mudança que brilha através da lei do amor, que mora aqui dentro da gente, que nos envolve. Quando pedimos o auxílio da espiritualidade superior, nos conectamos a essa lei do amor, que liga todos os seres da criação. Então, nós estamos aprendendo a lidar com essa lei, aprendendo qual é o nosso papel, como nós temos que tratar a nós mesmos, amar a nós mesmos, para que amemos o próximo na mesma medida. Por isso é difícil amar o próximo. Se eu não me respeito, eu não vou respeitar o próximo. Se eu sou muito exigente comigo, eu vou ser exigente com o próximo. Se eu não conheço os meus limites, muitas vezes a gente acha que conhece, mas não conhece, a gente também atropela os limites do próximo. Se a gente não sabe aquilo que a gente não gosta, a gente acaba fazendo também para o próximo. Então, a medida de amar o próximo é a mesma medida que a gente se ama. E aí mora, então, a necessidade da gente buscar o nosso autoconhecimento, da gente buscar o que nós somos, o que nós queremos fazer ainda, desenvolver. Temos tantas potencialidades que possamos ir aos pouquinhos, nos observando e percebendo, poxa, essa característica eu gostaria de mudar, mas essa outra característica eu gostaria de fortalecer. Que possamos focar nas coisas boas que a gente faz e alimentar essas coisas boas. À medida que elas crescem, as coisas ruins vão ficando um pouco mais fraquinhas. Que a gente não olhe tanto para os aspectos negativos. Se a gente olha muito para o negativo, está sempre com o olho na sujeira, é como a mosca. A mosca pode estar num campo cheio de flores, ela vai na sujeira. A abelha
ela vai direto nas flores, ela vai direto no mel, que possamos direcionar o nosso pensamento, as nossas palavras, as nossas atitudes para aquilo que é bom. E aí, o que é bom vai se multiplicar. É algo muito, assim, falando, parece pequeno, parece banal, mas à medida que a gente vai fazendo, vai contagiando outras pessoas também. E a gente vai sentindo um clima muito mais leve. É muito melhor falar de coisas boas do que focar em coisas negativas e coisas ruins que vão deixar a gente para baixo. Então, que possamos bem aproveitar aí essas nossas aflições, tentar não reclamar e tentar observar para que essas aflições estão acontecendo comigo. São oportunidades para que eu descubra alguma potência em mim. Pode ser difícil encontrar essa potência, mas vamos encontrar. Com certeza, se Deus colocou essas pedrinhas aí na nossa vida, elas estão aí para que a gente analise e pense bem o que vamos fazer. Nos próximos itens desse capítulo, a gente vai ter mais dicas de como lidar aí com essas nossas aflições do dia a dia. É o evangelho na prática. Então vamos continuar juntos aprendendo e vivenciando. Que Jesus abençoe você, a sua família. Uma ótima semana e até sempre.